Podcast Fala André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast Fala André Casquinha. Olá, gente boa, muito prazer, eu sou Kika Monteiro, estou aqui mais uma vez tendo o privilégio de comandar o podcast Fala André Casquinha. Hoje com presenças ilustres aqui no nosso estúdio, recebendo a tropa da saúde de Maricá, que caminha junto com a família, com você, com o nosso amigo vereador André Casquinha. Gaúcho, nosso querido cirurgião, nosso salva-vidas de plantão, está aqui com a gente hoje. Estou recebendo aqui no estúdio também Carla Moraes, enfermeira lá do Tchê, que junto com a nossa amiga Ana Paula, nossa diretora de enfermagem, vem dando um suporte muito grande para a população de Maricá e caminhando junto com o André Casquinha, 13 mil. Gaúcho, a gente queria saber um pouquinho mais desse seu encontro com Casquinha, essa integração que vocês têm. Já são mais de 4 anos juntos. Perfeitamente. Bom dia a todos. Perfeitamente. Casquinha, já antes de ser vereador, o Casquinha já era um grande amigo meu. E na eleição passada, que caminhamos juntos, que foi um sucesso, no decorrer do seu mandato, que eu me surpreendi demais com esse homem, que foi um vereador de verdade. E na atuação da saúde, a minha surpresa foi maior ainda, porque o Casquinha sempre foi solícito, o Casquinha sempre ficou preocupado com a saúde de Maricá, de quando em quando, sempre perguntando se precisava de alguma coisa, como é que a gente podia melhorar, e junto com a equipe da enfermagem do Ernesto Che Guevara, hoje nós somos um sucesso, e graças ao respaldo tanto da majoritária do PT quanto ao nosso vereador Casquinha. É porque as pessoas não têm noção do quanto que um legislador, né, no dia a dia, atua frente aos anseios da população. Né? As pessoas, a saúde é a primeira de todas as grandes preocupações. Né? Verdade, eu me lembro do Casquinha na crise dos combustíveis. Né? Ele, como secretário de transporte, lutando para conseguir abastecer, né, todos os geradores que mantêm ligado, né, os equipamentos nos hospitais. Verdade. São coisas que as pessoas não veem no bastidor. Né? Não, é verdade. E o que a gente vê no Casquinha é a preocupação dele de um todo. Não é só na saúde, é no transporte, é na qualidade de vida da nossa população. Ele se preocupa em todos os setores, mas eu posso falar pela saúde. O homem é fantástico. Eu tenho só gratidão a esse homem. E tenho certeza que nesse outro mandato as coisas vão melhorar mais ainda. É porque a gente está com o nosso Washington Quaquá, o nosso prefeito que voltou, né, Carla? E vocês, melhor do que eu, aí, que estão há mais tempo aqui em Maricá, vocês acompanham no cotidiano o crescimento e a conquista que foi a saúde na nossa cidade, né? O Hospital Ernesto Che Guevara é uma referência nacional, sem dúvida alguma, e a rotina da enfermagem, né? E essa ligação aí, esse desejo de estar caminhando junto com Casquinha, Carla, de onde surgiu, como que é esse cotidiano no hospital? Fala um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, vou falar um pouquinho do início do Tchê, né? O Tchê, ele foi aberto, inaugurado, na verdade, no dia 1º de maio de 2020. No dia do trabalho. Isso, Dia do trabalho. Então, hoje ele tem 4 anos e meio de existência. O nosso grande idealizador, né, do Tchê foi o nosso prefeito atual, na época, o Washington Quaquá, e o Fabiano Horta deu continuidade. Mas ele precisou ser aberto um pouco antes devido à pandemia, né? Do Covid, isso. E nessa trajetória, eu, Ana Paula, o Gaúcho, nós começamos na construção realmente do Tchê. Porque falar um pouco de saúde pública, de políticas públicas, é um pouco complicado, mas aqui em Maricá eu vejo que nós conseguimos mudar esse cenário. Maricá realmente, em relação ao Tchê, tem como falar que a saúde e que o SUS existe. O SUS existe, porque o Tchê hoje, após pandemia, ele passou a ser um hospital referenciado e cirúrgico. Nós estamos mais ou menos com 30 mil cirurgias realizadas. Nossa.
30 mil bastante, cirurgias em isso. 4 anos? Isso. Gaúcho tem que cirurgião, número bastante significativo com a cidade do tamanho de Maricá. E no decorrer do dia, a Ana Paula já conhecia o nosso vereador, André Casquinha. Eu conheci o André Casquinha a partir da Ana Paula, tem mais ou menos 3 anos e meio, e vi que realmente ele é um vereador que tem palavra, ele é um vereador que ele se preocupa com o próximo. Eu comecei a observar também em relação ao EPT, né, que é a nossa empresa pública de transporte, e também o Mumbuca Transporte, que também foi idealizado por ele. Quase 70 mil cartões Mumbuca Transporte já emitidos em favor da população. E assim, o que me fez, né, apoiar e querer muito André Casquinha aqui novamente conosco no segundo mandato porque ele luta muito pela inclusão social, com projetos em relação às pessoas com TEA, com todo tipo de deficiência, né? Ele apoia de uma forma com TDAH. Então, assim, isso para uma pessoa é muito fantástico. Então, ele é uma pessoa diferenciada. Então, por isso que eu apoio André Casquinha, porque ele é um homem de palavra. Isso aí a gente a família só cresce, né? Porque as pessoas que têm contato com o Casquinha conseguem entender essa sensibilidade. Quem é apresentar e começa a conhecer o Casquinha, se apaixona por ele. Uma pessoa leve, uma pessoa bacana. Fantástico. Filho da cidade. Eu tenho depoimentos de pessoas que eu levei até o banho de Casquinha, dizem assim, caramba, como é que eu não conhecia antes esse homem? Pois é. Né? A gente nota assim, a honestidade nas falas dele. Simplicidade, exatamente. É impressionante. A simplicidade. Você se sente bem estar próximo dele, porque você vê que ele é aquilo mesmo. Ele não está fazendo nada porque ele quer voto. Ele é aquela pessoa. Eu coleciono uma série de experiências com ele nesse sentido. Eu sou até suspeita, porque realmente qualquer coisa que você leva para ele de projeto, ele quer entender, quer abraçar e quer estar junto. Por isso que a gente está aqui, né, hoje para falar um pouquinho dele, mas eu queria falar um pouquinho com esse furacão. Ana Paula é um furacão que foi a química perfeita, porque o nosso amigo André Casquinha é tímido, né? Ele é bastante comedido, muito sério. Quem conhece ele sabe que ele é compenetrado pra caramba. Aí ele dá as mãos para Ana Paula, esse furacão nas ruas, em todo lugar que Casquinha tá, Paula tá junto com ele. Paula, como que foi esse encontro? Como está sendo essa experiência? Você que vive no cotidiano do conflito, da dor, ir para a rua e poder absorver parte dessas demandas junto com ele, sentindo na pele o que a população almeja e tendo a certeza de que ele vai encaminhar, porque a gente sabe que o Casquinha é um vereador diferenciado e por isso que a gente está aqui. Fala para mim. Falar de Casquinha é fácil, falar de Casquinha é leve. Falar de Casquinha é algo muito tranquilo para a gente, né? Porque Casquinha exala transparência, Casquinha exala responsabilidade e principalmente exala amor ao próximo. A gente tem trabalhado muito, a gente tem andado muito e a gente tem visto muita retribuição daquilo que a gente tem feito ao longo desses anos aí de trabalho e que é muito gratificante para a gente. É muito orgulhoso para mim, conforme eu já tenho dito aí bastante vezes, caminhar com o André, o porquê, né, da gente caminhar com o André, o porquê de uma mulher, o porquê de uma enfermeira, o porquê de uma militante do Partido dos Trabalhadores estar caminhando com o André Casquinha. Porque André Casquinha é um legislador que ele, na minha opinião, é um legislador completo. É um legislador que tem a sensibilidade voltada para a mulher, é um legislador que pensa em todo o projeto social voltado pela inclusão das pessoas com deficiência, que é um legislador que tem a preocupação com os idosos,
que é um legislador que pensa efetivamente nas pessoas hoje, né, que tem hoje que ele está implementando o movimento dos obesos, né, que é uma causa que ele está brigando muito, a preocupação dele com os obesos, como que está a situação dos obesos no nosso município gaúcho. Esses obesos eles estão tendo acompanhamento, esses obesos eles estão sendo acolhidos. Da mesma forma, a preocupação dele em relação aos autistas, em relação aos pacientes com TDAH. Hoje a gente tem os pacientes com transtorno de ansiedade. Esses pacientes eles estão sendo acolhidos corretamente e principalmente os responsáveis desses pacientes eles estão tendo o acolhimento correto. Então ele é um vereador que ele pensa efetivamente como um todo. Ele não busca somente o transporte, ele não busca somente a cultura, ele não busca somente o lazer, ele pensa no povo de Maricá como um todo. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de um legislador que tem conhecimento de uma população de massa, que tem conhecimento de uma população que precisa, desde o A até ao Z. E é isso que Casquinha tem hoje. Casquinha hoje, no ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da saúde, é o vereador mais completo, é o vereador que tem mais condições de tocar esse município com todos os feitos, com todos as conquistas mesmo as conquistas necessárias para que a gente possa estar dando continuidade às transformações que o nosso grande amigo e líder, o Washington Quaquá, iniciou. E a gente precisa que essa continuidade seja garantida nessa continuidade da transformação. E aí vale muito lembrar, né, que eu vi uma frase de Quaquá Kika que me impressionou muito, onde ele diz que miséria não se socializa. É verdade. Que o que se socializa é riqueza. Prosperidade e oportunidade. E é isso. E eu vejo muito Casquinha nisso. Eu vejo muito Casquinha lutando pelo direito das pessoas, eu vejo muito Casquinha lutando para a prosperidade das pessoas, eu vejo muito Casquinha se preocupando com o que há de melhor para as pessoas. E é por isso que a gente vai lutar incansavelmente até às 17 horas do dia 6 de outubro para dar 13.013 na cabeça. Ô, Paula, você falou um ponto importante aí da sua trajetória, porque você como militante, mais do que militante, né, membro aí da direção, né, nacional do partido aí, sabe muito bem como que se organiza o Partido dos Trabalhadores e a gente tem um líder como o Washington Quaquá, desbravando um território como o Maricá, tão maravilhoso, com 362 quilômetros quadrados de área, incluindo as pessoas, pensando no direito das famílias. E aí agora, Casquinha, né, de mãos dadas com ele que possibilitou que o direito de ir e vir, o direito constitucional, fosse possível aqui em Maricá, num desdobramento de um projeto pensado e sonhado pelo Quaquá, que vem trazendo tantas utopias, que estão se tornando utopias reais em Maricá. Você vendo esse cenário, né, Quaquá 13, no dia 6 de outubro, o que a gente pode esperar dessa dupla dinâmica aí para esse próximo período aí de gestão na cidade de Maricá? Uma dupla de sucesso garantido, e eu não posso deixar de falar em relação ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Né? Você é suspeita. Porque eu sou suspeita de falar do hospital extraordinário que é o Che. E lembrar que o Che, ele une todas as transformações iniciadas por Quaquá, que Fabiano, como sucessor, continuou, e a partir de agora, Quaquá toma a frente novamente, e aí vai. Por quê, Kika? Porque o Che é o conjunto de
que abrange todas essas transformações. Por que eu digo que é o conjunto? Porque o Tchê hoje ele é o exemplo de SUS de qualidade para o Brasil e para o mundo. Dentro do Tchê, você tem profissionais, hoje você tem filho de auxiliar de serviços gerais que está se formando em médico pelo passaporte universitário, que é um programa do município de Maricá. Você tem hoje profissionais que não precisam gastar com transporte porque vão para o Tchê pelo Vermelhinho, que é uma ação do governo. O Tchê consegue acumular todos os feitos do governo. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante e isso dá orgulho, principalmente porque as pessoas elas têm propriedade do Tchê. As pessoas que estão lá, as pessoas têm o Tchê como pertencimento. Isso é muito importante numa cidade, né, como Maricá, que com toda essa pujança está conseguindo, inclusive, trazer muitas pessoas, como eu, que vim lá do Sul Fluminense, tenho muito orgulho de estar aqui há 9 anos, servindo ao povo de Maricá e tendo essa oportunidade de agora estar aqui junto com esse time maravilhoso, poder pedir, né, o apoio das pessoas para que esse mandato participativo, esse mandato inclusivo, se destaque mais uma vez na Câmara Municipal. E eu tenho certeza que agora, né, ele que teve mais de 500 proposições, indicações parlamentares, grande parte delas atendidas, certamente com o apoio de vocês e com essa integração com as mentes pensantes e que contribuem para que a saúde do município avance cada vez mais, que ele vai contribuir na Câmara e que vai ajudar muito o nosso querido Quaquá, nosso líder, a governar Maricá, pensando cada vez mais nas pessoas. Com toda certeza. E a gente ouve muito, né? A gente tem ouvido muito nessa campanha o vereador da saúde, o vereador da educação, o vereador do esporte, o vereador da cultura. Hoje a gente tem André Casquinha, que é o vereador da saúde, que é o vereador da cultura, que é o vereador do esporte, que é o vereador do lazer, que é o vereador que roda a cidade toda. A gente precisa muito focar nisso, que Casquinha é o vereador que consegue assumir efetivamente todos os nichos de Maricá. Ele é plural, né? Exatamente. E ele não está rodando da cidade inteira, né, de norte a sul, à toa, não, né? Ele seguiu a trilha do Vermelhinho, que ele ajudou a colocar na cidade toda, e ele se confundiu com o próprio Vermelhinho, porque ele que roda a cidade para lá e para cá, de Ponta Negra a Itaipuaçu, do Recanto a Jaconé. Essa é a nossa grande conquista para a cidade, um vereador e um legislador que certamente vai continuar contribuindo muito, né? Um legislador que tenha sensibilidade de captar o sofrimento de um responsável, de um paciente com necessidade especial, é um legislador que é diferenciado. É um legislador que tem um olhar amplo. Não temos dúvida da competência e da capacidade do Casquinha. E é por isso que eu queria agradecer demais vocês por terem se disponibilizado aí nessa correria que é a saúde, para estar aqui hoje com a gente, para poder falar um pouquinho mais. Para você que está aí nos assistindo, eu queria agradecer a audiência, agradecer a presença dos nossos ilustres companheiros da saúde e convidar você para conhecer um pouquinho mais do vereador que roda a cidade toda, o menino lá das Pedreiras, André Casquinha, 13.000 e Quaquá é 13. Vamos juntos por uma Maricá ainda melhor. É 13 mil. É 13 mil. Gratidão. Podcast. Fala, André Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha.